né, cara? Vem um idiota do pobre, ele compra uma porra de uma moto, né? Que o engenheiro estuda não sei quantos anos para fazer um negócio eficiente, silencioso, né? Útil, funcional. Aí ele arranca o escapamento da moto e coloca um ferro, que é para fazer muito, mas muito barulho mesmo. Sabe? E qual o sentido disso? Se não é incomodar as outras pessoas? Cara, eu chego à conclusão de que deve ser algum complô, né? Alguma conspiração para doutrinar a cultura pobre a ser barulhenta por natureza. Pra quê? Qual o sentido disso? Porque barulho, cara, é um negócio totalmente contrário ao silêncio, correto? Não, isso é óbvio até. Mas é a mesma coisa com a ignorância e sabedoria. Né? Porque a sabedoria parte também do silêncio. Ela cresce dentro do silêncio, do estudo, da contemplação. E já a ignorância, né, ela prolifera dentro do barulho. Né? A estupidez, a burrice. Deve ser isso, cara. Né? Ele quer que o povo seja ignorante. E uma das questões para fazer o povo ser ignorante é que o povo seja bem barulhento e incomode os outros ao seu redor. Deve ser isso daí. Você pode notar aí na sua cidade, os bairros mais barulhentos geralmente são os mais pobres e os que mais têm problemas sociais. O barulho é mais do que um simples incômodo, ele é um inimigo silencioso da nossa saúde mental. Em ambientes mais barulhentos, nossa concentração desaparece, nosso sono é prejudicado e a nossa produtividade, querendo ou não, ela despenca. Pense em quantas vezes você tentou ler ou trabalhar em um local cheio de ruídos. Cada buzina, cada conversa alta, cada música no volume máximo parece sugar a nossa energia. E estudos mostram que a exposição constante ao barulho pode aumentar o nosso estresse, causar ansiedade e até afetar a nossa capacidade de tomar boas decisões. E quando eu era criança, às vezes eu ia junto com a minha mãe para o trabalho dela. Ela era empregada doméstica e trabalhava em uma casa em um bairro de classe média alta, digamos assim. E era impressionante a diferença porque o bairro onde a gente morava era muito barulhento. Era um bairro pobre, uma favela, uma periferia. Os vizinhos ligavam um som com música alta. Alguns colocavam aqueles funks proibidões ali. Tinha uns caras que arrancavam o escapamento da moto para ficar fazendo barulho e chamar atenção. E o impressionante era que quando eu ia junto com a minha mãe na casa onde ela trabalhava, era totalmente diferente. Era um bairro mais tranquilo, sem som alto. Raramente passava uma moto e eu sempre me perguntava por que era tão diferente um bairro do outro. Porque as pessoas que faziam silêncio pareciam que eram mais ricas e as pessoas do meu bairro que faziam muito barulho eram tão miseráveis. E eu fui entendendo que o silêncio é meio que um símbolo de organização e bem-estar. As regiões mais silenciosas geralmente são as que também possuem melhores condições de vida, mais infraestrutura e muitas vezes mais acesso à prosperidade e à riqueza. E aqui eu não estou falando só de riqueza material, não. Eu estou falando de riqueza de espírito, de bem-estar, de qualidade de vida. Porque o barulho não é apenas uma questão de som alto, mas também de comportamentos e de condições sociais. E se você começar a reparar, o barulho ele está presente em quase todos os lugares onde a pobreza também está. Em bairros mais humildes, mais periféricos, é muito comum ver aqueles carros que muitas vezes estão todos estourados, com pneu careca, batido, mas o som do cara muitas vezes é mais caro do que o próprio carro. E ele passa lá com aquela música alta que ele quer que todo mundo escute. As motos sem escapamento passando ali na rua, festas que muitas vezes duram a noite inteira. E fica muito difícil da pessoa que vive nesse tipo de ambiente se desenvolver, tanto financeiramente como mentalmente. E na verdade, principalmente mentalmente. Porque como que uma pessoa que vive exposta à música alta, e muitas vezes as letras dessas músicas são aqueles funks da pior qualidade e obscenidade possível, como que uma pessoa dessa vai desenvolver uma mentalidade minimamente saudável? E digo mais, como que uma criança que cresce nesse tipo de ambiente vai se desenvolver ali mentalmente? E essa falta de silêncio, na minha opinião, acaba perpetuando ciclos de pobreza e de miséria. Porque pensa, ambientes assim não incentivam você a manter o foco, a estudar, a se desenvolver. E aqui surge uma questão importante, né? Será que é o barulho que gera a pobreza ou é a pobreza que gera o barulho? E por que ambientes mais afastados da periferia são mais tranquilos e parece que as pessoas se respeitam mais? Porque parece também que as pessoas que moram nessas regiões são mais bem-sucedidas. E é claro, eu sei que tem várias e várias pessoas na periferia que são pessoas de bem, que buscam se respeitar, que têm a mente próspera, e eu acredito que elas são a maioria, tá? Porém, por estarem inseridas em um ambiente desses que é muito nocivo para a saúde mental e espiritual, elas meio que acabam se contaminando com algum tipo de energia.
Porque acredite ou não, quando você vive por muito tempo em um lugar, você acaba se acostumando. E aí às vezes você começa a achar que é normal esse tipo de pensamento das pessoas com som alto. Você começa a normalizar essas músicas que têm letras explícitas e acha que tá tudo bem você ouvir esse tipo de coisa e expor os seus filhos nesse contexto também. E assim, eu não sei se o problema é a favela, se é a periferia ou se são as pessoas. Porque eu já vi casos da prefeitura urbanizar uma comunidade, porque para quem não sabe, em alguns lugares, em algumas comunidades, a prefeitura tira as pessoas desse contexto que é muitas vezes ali um contexto sem saneamento básico. Às vezes as pessoas construíram uma casa em regiões de risco, né, que podem desabar, enfim. A prefeitura vai lá, tira essas pessoas e coloca essas pessoas para morar em apartamentos populares ali, que são apartamentos simples, mas tudo organizadinho. Tem ali parquinho para as crianças, tem quadra muitas vezes. Então elas tiram as pessoas da comunidade e colocam nesse condomínio ali simples, mas bem estruturadinho, bem organizadinho. E o que acontece? Você volta daqui uns 6, 7 meses nesse lugar que a prefeitura colocou essas pessoas, você volta lá, a prefeitura entregou um novinho. E você volta lá e depois de 6 meses e tá tudo destruído. As paredes pichadas, o parquinho das crianças quebrado, a quadra com rede rasgada. Então eu não sei se o problema são as pessoas, se é a favela, eu não sei. Eu quero sua opinião. E também tem aquelas pessoas que vão viajar às vezes para uma praia mais paradisíaca ali para contemplar a natureza. E a pessoa me vai para esse lugar, ao invés dela ir relaxar, ela leva uma caixa desse tamanho da JBL e coloca lá no meio um som no talo, incomodando todas as pessoas ali ao redor. Não basta ela levar só uma caixinha de som pequena para ela ouvir no ambiente ali só para as pessoas que estão junto com ela, num som ok, num som baixo, só para as pessoas que estão com ela ali ouvir. Mas ela quer levar uma caixa enorme para contaminar todo o ambiente e aí acaba atrapalhando todo mundo que foi ali para curtir aquela praia, aquela natureza, enfim. Eu não entendo as pessoas gostarem tanto de barulho assim. E você pode perceber que geralmente são as pessoas ali que são mais pobres de espírito, né? E você começa a perceber que tem esse tipo de padrão. Mas enfim, a minha vida, né, ela teve uma grande mudança depois que eu saí desse contexto e me mudei para um lugar mais tranquilo. A minha qualidade de vida melhorou. Eu continuo pobre financeiramente falando, mas mentalmente e espiritualmente eu estou ficando mais rico, digamos assim. Antes eu tentava ler um livro e não conseguia. Tentava estudar e era difícil por conta do barulho. E eu meio que passava o tempo todo de fone, ouvindo algum podcast e às vezes até quando eu queria assistir um filme, às vezes eu tinha que ver de fone, porque tinham vizinhos que ligavam o som tão alto que me atrapalhava até de assistir televisão. Então eu meio que ficava de fone ali sempre para tentar distrair a minha mente daquele ambiente. E quando eu me mudei, eu percebi o bem que isso me fez. Sair daquele ambiente me ajudou na minha profissão, me ajudou a ter mais clareza mental. E por isso que eu acho que o barulho e a miséria, eles andam lado a lado. E eu te recomendo a fazer o possível para sair desse tipo de ambiente se você estiver inserido nele. Eu sei que é difícil, mas faça um esforço porque isso vai te ajudar demais se você está buscando aí se desenvolver. Mas essa é a minha opinião e agora eu quero saber a sua. Você concorda com isso? Vamos continuar esse vídeo aqui nos comentários. Coloque sua opinião aí sobre esse assunto. Se você for novo por aqui, se inscreve no canal. Deixe seu like também. Um grande abraço e lembrem-se sempre, né? Cuide da sua mente, do seu corpo e do seu espírito. E até a próxima.